Você deseja saber o que é a Matrix? Ela é um mundo que se apresenta aos seus olhos para que não veja a verdade. Que verdade? De que é um escravo meu. Como todos, você nasceu cerceado numa prisão que não sente pelo olfato, paladar ou tato. Uma prisão para sua mente. Em 1848, o presidente Abraham Lincoln visitou as cataratas do Niágara e ficou tão impressionado com a beleza dessa maravilha natural que escreveu algumas notas, incluindo as seguintes: quando Colombo viu pela primeira vez este continente, quando Cristo sofreu na cruz, quando Moisés conduziu Israel através do Mar Vermelho, mas ainda quando Adão veio da mão do seu Criador. Então, como agora, Niágara rugiu aqui. Os olhos daqueles gigantes extintos, cujos ossos ocupam os montes da América, têm admirado o Niágara, como os nossos agora. Durante o século XIX, foram descobertas muitas histórias de restos esqueléticos anormalmente longos em antigos montes espalhados pela América do Norte. Hoje, nenhum único meio de comunicação mencionou nada sobre os antigos gigantes ou descobertas do passado. Se um esqueleto gigante for descoberto, ele provavelmente seria censurado e escondido do público. Não era assim no século XIX ou início do século XX. Quase todos os anos havia pelo menos algumas manchetes que alegavam a descoberta de esqueletos gigantes antigos. Parecia ser normal encontrar ossos de gigantes na América quando os primeiros colonos desenterraram montes antigos para fazer estradas, fazendas e edifícios. O New York Times, em particular, escreveu muitos artigos sobre as descobertas de gigantes. Vamos ler algumas, começando por esta, intitulada Os Ossos de um Gigante Encontrado, publicada em 5 de maio de 1882, que diz: um crânio de tamanho heróico e formação única foi descoberto entre as relíquias dos construtores de montes no Vale do Rio Vermelho. O monte tinha 18 metros de diâmetro e 3 metros de altura. Perto do centro, os ossos de uma dúzia de homens e mulheres foram encontrados misturados com os ossos de vários animais. O crânio em questão era o único em perfeito estado e foram encontrados ossos anormalmente grandes perto dele. O homem que o segurava era claramente um gigante. Uma investigação minuciosa do monte e do seu conteúdo será conduzida pela Sociedade Histórica. Outro jornal, publicado em 5 de maio de 1885, noticiou: na semana passada, um pequeno monte perto de Homer foi aberto por estudantes que encontraram um esqueleto. Hoje foi feita uma investigação mais profunda e vários metros abaixo da superfície da terra, numa enorme abóbada com chão de pedra e coberta com casca, foram encontrados 4 esqueletos enormes, 3 com mais de 2 metros de comprimento e outro 2,5 metros. Este artigo do San Antonio Express fala de um crânio enorme que tem o dobro do tamanho de um crânio humano, incluindo uma imagem. O artigo diz: acredita-se que o crânio do gigante da praia descoberto pelos trabalhadores do WPA, perto de Victoria, seja o maior encontrado no mundo. Uma cabeça normal também foi encontrada. Que o Texas tinha um gigante na praia há muito tempo parece provável por causa do enorme crânio recentemente descoberto num monte no condado de Victoria. Acredita-se ser o maior crânio humano jamais encontrado nos Estados Unidos e provavelmente em todo o mundo. 2 vezes o tamanho do crânio de um homem normal. Os fragmentos foram escavados por W. Duffin, um arqueólogo que estava escavando o monte no condado de Victoria sob um projeto da WPA, patrocinado pela Universidade do Texas. No mesmo monte e no mesmo nível, foi encontrado um crânio de tamanho normal. Peças retiradas do monte foram reconstruídas no laboratório da WPA sob a supervisão de antropólogos físicos. Está em curso um estudo para determinar se o enorme crânio pertencia a um homem que pertencia a uma tribo de homens extraordinariamente altos, ou se o crânio pertencia a um membro anormal da tribo, um caso de gigantismo. Vários ossos humanos enormes foram desenterrados no local. Outro artigo do New York Times, escrito em 1897, indica: um dos 3 montes recentemente descobertos nesta cidade foi aberto e nele foi encontrado o esqueleto de um homem gigante.
Os ossos, medindo da cabeça aos pés, mais de 2,7 metros de comprimento, estavam em bom estado de conservação. O crânio era tão grande como meio alqueire. Algumas barras de cobre finamente temperadas e outras fontes estavam perto dos ossos. O monte onde essas relíquias foram encontradas tinha 3 metros de altura e 9 metros de comprimento, variando de 1,8 a 2,4 metros de largura. Os outros 2 montes mais pequenos serão escavados em breve. Este artigo do Sample Globe, escrito em 1904, afirma: os ossos de um esqueleto humano de 3,65 metros de altura são escavados no Nevada. Escavadores de cascalho descobriram hoje, a uma profundidade de cerca de 3,65 metros, muitos ossos, parte do esqueleto de um ser humano gigante. Dr. Samuels examinou-os, alegando que eram os ossos de um homem que devia ter pelo menos 3,65 metros de altura. Aparentemente, essas descobertas eram normais na época e não foram escondidas do público como são hoje. As descobertas de esqueletos gigantes não se limitaram à América do Norte. Este artigo fala de um esqueleto gigante encontrado em uma caverna no México. O artigo diz: Charles C. Clapp, que regressou recentemente do México, onde tem estado encarregado dos interesses mineiros de Thomas W. Lawson, chamou a atenção do professor Agassiz para uma grande descoberta. Ele encontrou uma caverna no México que continha 200 esqueletos de homens, cada um com mais de 2,4 metros de altura. A caverna era evidentemente o cemitério de uma raça de gigantes que precedeu os astecas. O Sr. Clapp arranjou os ossos de um destes esqueletos e encontrou um comprimento total de 2 metros e 40 centímetros. Outros artigos mencionam as descobertas de gigantes na Europa. Este artigo de 1892, escrito pelo Globo de Ouro, fala sobre a descoberta de uma raça de gigantes na França moderna. Diz ele: no ano de 1890, alguns ossos humanos enormes, 2 vezes maiores do que os comuns, foram encontrados nos túmulos de Castelnau e desde então foram cuidadosamente examinados pelo professor Kiener, que, embora admitindo que os ossos são de uma raça muito alta, no entanto os acha anormais em dimensões e aparentemente em crescimento mórbido. Sem dúvida, eles reabrem a questão dos antigos gigantes, mas eles não fornecem provas para decidir. Você não tem ideia de quantos outros artigos de jornal encontramos. Houveram descobertas de gigantes em todo o mundo e agora cientistas e arqueólogos estão fingindo que isso nunca aconteceu. Este artigo, intitulado Quando os gigantes vagavam pela Terra, fala sobre as descobertas históricas dos gigantes desde a época do Império Romano até o século XIX. Aqui o que ele afirma: o passado foi mais prolífico na produção de gigantes do que o presente. Em 1830, um desses gigantes que estava exposto em Rouen tinha 3 metros de altura e o gigante Galabra, trazido da Arábia para Roma na época de Cláudio César, tinha a mesma altura. O Fanon, que vivia na época de Eugênio II, tinha 3,5 metros de altura. O cavaleiro Scrogg, em sua viagem ao pico de Tenerife, encontrou uma das caveiras daquela montanha, a cabeça de um gigante que tinha 60 dentes e não tinha menos que 4,5 metros de altura. O gigante Faragos, morto por Orlando, o sobrinho de Carlos Magno, supostamente tinha em média 8,5 metros de altura. Em 1814, perto de Saint-Germain, foi encontrado o túmulo do gigantesco Insolente, que não tinha menos que 9 metros de altura. Em 1590, perto de Rouen, foi encontrado um esqueleto cuja cabeça era um alqueire de milho. Tinha 27 metros de altura. O gigante Bacrist tinha 6,7 metros de altura. Em 1623, perto do castelo de Dauphine, foi encontrado um túmulo de 9,7 metros de comprimento, 4,8 metros de largura e 2,4 metros de altura, no qual as palavras Quintolocus Rex estavam escritas em pedra. O esqueleto foi encontrado inteiro com 7,62 metros, 3 metros ao longo dos ombros e 1,5 metros do peito para as costas. Mas a França não é o único país onde os esqueletos gigantes foram desenterrados. Perto de Palermo, Sicília, em 1516, foi encontrado o esqueleto de um gigante de 10 metros. Perto de Magrino, na mesma ilha, em 1816, foi encontrado o esqueleto de um gigante de 9 metros, cuja cabeça era do tamanho de uma cabeça de porco e cada dente pesava 5 onças. Embora, no momento em que essas descobertas foram tornadas públicas, uma vez que os esqueletos foram levados para os respectivos museus e instituições históricas,
eles desapareceram completamente, ninguém mais falou sobre eles. Aqui está um mapa de todos os relatórios de gigantes na América do Norte. É realmente incrível quantos são. Quase todas as descobertas acabaram na Smithsonian Institution, e já sabemos como são boas em encobrir grandes descobertas. Há também supostos relatos de Smithsonian comprando esqueletos gigantes escavados por cidadãos que desapareceriam e que nunca mais seriam ouvidos. O Smithsonian até tinha uma divisão especial para explorar montes antigos e supostos cemitérios gigantes. Uma famosa descoberta de um gigante também foi encoberta pelo Smithsonian, o gigante de San Diego de 1895, que era um gigante mumificado de 2,4 metros de altura, que havia até uma imagem de múmia gigante que foi mostrada em vários jornais. A múmia foi inspecionada por muitos cientistas depois disso, e o gigante de San Diego foi comprado pelo Smithsonian. 13 anos mais tarde, em 1908, quando a múmia estava sendo exibida, o Smithsonian fez alguns testes que a qualificaram como uma farsa, indicando que ela era feita de gelatina. O fato de ter levado tanto tempo, depois de investir tanto dinheiro para comprá-la, mais o fato de ter sido cuidadosamente inspecionado por especialistas 13 anos antes, sugere que há mais do que se pode imaginar. Será uma coincidência que absolutamente todas as culturas e religiões contêm histórias sobre os antigos gigantes que vagueavam pela Terra? A civilização suméria, que se diz ter começado em cerca de 6.000 anos antes de Cristo, fala de uma raça de gigantes que governou os sumérios e há muitas representações deles. Os registros sumérios falam de um rei gigante chamado Gilgamesh, que governou durante 126 anos. Ele é visto pelos estudiosos como uma figura histórica, já que as inscrições que foram encontradas confirmariam a existência de outras figuras associadas a ele. No Antigo Egito, há centenas de ilustrações de gigantes e registros egípcios que descrevem todas as dinastias dos faraós como sendo uma raça de gigantes, e centenas de sarcófagos gigantes foram encontrados, mas as múmias neles já haviam sido saqueadas há muito tempo. Esta inusitada história, intitulada Gigantes Egípcios Pré-Históricos, foi publicada em vários jornais, indicando: em 1881, quando o professor Timmerman estava explorando as ruínas de um antigo templo de Ísis nas margens do rio Nilo, 16 milhas abaixo de Najar de Fard, ele abriu um caminho de túmulos no qual algumas raças pré-históricas de gigantes haviam sido enterradas. O esqueleto menor foi examinado durante o período em que Timmerman estava cavando em Najar de Fard, e ele tinha cerca de 2 metros de comprimento, e o maior, 3,5 metros. Descobriram-se grandes quantidades de tábuas memoriais, mas não havia registro de que estivessem sequer na memória de homens de tamanho extraordinário. Acredita-se que os túmulos datam de 1043 a.C. De acordo com o jornal alemão Bild, um empresário chamado Gregor Spory tirou várias fotos de um dedo mumificado gigante em 1988. O dono do dedo era um ladrão de sepulturas reformado que encontrou o dedo numa sepultura não revelada. O dedo tem quase 1,5 metro de comprimento e, se for genuíno, pertenceu a alguém estimado em ter de 4 a 5 metros de altura. O dono do dedo tinha um certificado indicando que o pé era autêntico juntamente com um raio-x. Mais tarde, quando Spory voltou ao Egito para comprar o dedo, o proprietário desapareceu, deixando-nos apenas as fotografias da descoberta. O livro de Gênesis, que é o primeiro da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento, conta a história de uma raça antiga de gigantes chamada os Nefilins. A história dos gigantes Nefilins é muito elaborada em um outro manuscrito antigo, o livro de Enoque. Aparentemente, os guardas, que eram anjos caídos, acasalaram-se com as mulheres da terra e, como resultado, os gigantes Nefilins nasceram. Sabemos que estes manuscritos antigos descrevem a grande enchente, uma grande inundação que, de acordo com dados científicos, aconteceu. Se a enchente bíblica é real, os gigantes Nefilins também poderiam ser? As histórias sobre gigantes não terminam aí. Toda a tribo indígena americana fala sobre quando os gigantes costumavam governar a América do Norte, e houve guerras brutais entre os gigantes e os índios americanos. As tribos tiveram que se unir contra um grupo de gigantes canibais ruivos que lutaram até sua extinção. A existência de gigantes poderia explicar uma das enormes estruturas megalíticas do mundo, da qual ainda não se explica como elas foram movimentadas.
como a Pedra da Mulher Grávida, de Baalbek, no Líbano, que pesa 1.242 toneladas. No Monte Shoria, no sul da Sibéria, pesquisadores encontraram uma enorme parede de pedras de granito. Estima-se que algumas dessas pedras de granito gigantes pesam mais de 3.000 toneladas, mais do dobro do peso das do Líbano. É interessante notar que o nome original de Stonehenge era a Dança dos Gigantes, ou o Anel dos Gigantes. Stonehenge é um nome saxão posterior que se traduz para The Hanging Stones, as pedras penduradas. Os gigantes também fazem parte da mitologia celta, grega e romana, hindu, budista, nórdica e até mesmo do folclore shintoísta japonês. Na verdade, há um vídeo incrível de um antigo desfile militar no Japão Imperial, no qual os japoneses mostram orgulhosamente este nome gigante, este enorme gigante, e o desfilam junto com os soldados imperiais. Disse que este gigante foi o último membro de uma tribo de gigantes chamada Shasha, que vivia numa ilha chamada Harajima. Enfim, há muitas histórias de gigantes. Flávio Joséfos, um estudioso e historiador judeu do primeiro século, escreveu: por esta razão mudaram seu acampamento para Hebrom, e quando o levaram, mataram todos os habitantes. Até então permanecia a raça dos gigantes, que tinham corpos tão grandes e tão diferentes dos de outros homens, que eram espantosos de se ver e terríveis de se ouvir. Os ossos destes homens ainda hoje são mostrados, ao contrário das relações credíveis de outros homens. Os ossos desses homens ainda hoje são mostrados, ao contrário das relações credíveis de outros homens. Durante 1500, quando os navegadores espanhóis exploravam as costas americanas, também se observavam vistas de gigantes enormes. 3 capitães de navios espanhóis relataram nativos superiores ao normal em suas expedições na América, assim como Francis Drake, o capitão John Smith e muitas outras testemunhas notáveis. Isto é o que o capitão John Smith escreveu sobre eles. Os Saskatchewanooks são gigantes humanos. Eles mediram a panturrilha da perna do maior homem e descobriram que era cerca de 3/4 de 1 metro, e todos os outros membros estavam em proporção. Em 1519, o explorador espanhol Alonso Álvares de Pinheda estava mapeando as costas da costa do Golfo, marcando os vários rios, baías, marcos e portos potenciais. Não muito longe de onde os rios chegaram ao Golfo do México, ele encontrou uma grande cidade e cerca de 40 pequenas vilas nas proximidades. Ele descreveu ter visto muitos gigantes vivendo nele e, curiosamente, uma raça de pequenos pigmeus também viveu lá. Pinheda descreveu as tribos próximas ao Mississippi como uma raça de gigantes entre 10 e 11 palmos e uma raça de pigmeus de apenas 5 ou 6 palmos. Talvez o mais intrigante e mais conhecido dos gigantes reais na era da exploração começou com a história do grande explorador português, Ferdinand Magellan. Entre os anos de 1519 e 1522, Magellan embarcou em sua mais famosa viagem, uma ousada expedição para encontrar uma boa rota para as Ilhas Molucas, no leste das Índias, que resultaria na primeira circunnavegação do globo. Magellan recebeu o comando de 5 navios e um deles os tirou do caminho para a distante Patagônia, no sul da América do Sul. Foi lá que a expedição encontrou uma visão bastante desconcertante. Aqui está um excerto do diário do cronista oficial de Magellan. Quando saímos daquele lugar, finalmente chegávamos aos 49,5 graus em direção ao Polo Antártico. Como era inverno, os navios entraram no porto seguro para o inverno. Passamos 2 meses naquele lugar sem ver ninguém. Um dia, vimos um homem nu de estatura gigantesca na costa do porto, dançando, cantando e jogando pó na cabeça. O capitão-general, Magellan, enviou um dos nossos homens ao gigante para realizar as mesmas ações como um sinal de paz. Uma vez isso feito, o homem levou o gigante a uma ilhota na presença do capitão-general. Quando o gigante estava sob a presença do capitão-general e de nós, ele se maravilhou muito ao sinalizar com um dedo para cima, acreditando que tínhamos vindo do céu. Ele era tão alto que chegamos à sua cintura e ele era bem proporcionado. É importante notar que o relato acima é extraído do diário do cronista oficial da viagem de descoberta de Magellan. Esta é a única pessoa acima de todas as outras cuja tarefa é registrar e manter um registro tão preciso quanto possível dos eventos e atividades, sejam eles exóticos ou mundanos. Esta pessoa não é apenas responsável perante o comandante da viagem, mas também perante o rei do país pelas suas histórias testemunhais como testemunho completo e preciso,
dos acontecimentos ocorridos durante a viagem. Com base na sua posição e responsabilidades, o seu testemunho em primeira mão de encontros com gigantes deve ser aceita como informação precisa de uma testemunha irrepreensível. Fazer o contrário é trivializar a importância da credibilidade fundamental dos cronistas. Anos mais tarde, em 1539, houve também a história de Hernando de Soto, outro explorador que encontrou inúmeros gigantes em suas aventuras na porção sudoeste do que hoje é os Estados Unidos. De Soto partiu de Tampa Bay, Flórida, com centenas de homens e ao longo do caminho supostamente encontrou tribos nativas que eram governadas por gigantes. Um deles era o chefe Tuscaloosa, que estava no oeste do Alabama e se tornou um homem gigante e corpulento que se levantou entre os outros. Também há relatos do conquistador e explorador espanhol Hernando de Alcarón, que tentava encontrar um rio que pudesse ser usado para mover suprimentos para as tropas espanholas, entre as constelações de Califórnia e do México. Alarcón acabaria por passar ao longo do Rio Colorado até o Grand Canyon, e durante esta viagem, ele e os seus homens aparentemente encontraram uma tribo de pelo menos 200 guerreiros gigantes, de 3 metros de altura. Os gigantes deveriam ser muito agressivos, mas Alarcón acalmou-os com presentes e outras ofertas de paz. O conquistador Francisco Colorado também relatou ter encontrado tribos de gigantes durante sua busca do sudoeste em busca do lendário Eldorado. Em alguns casos, havia provas físicas desses gigantes, como foi o caso do conquistador Bernal Díaz del Castillo, que serviu Hernán Cortés durante a conquista espanhola do México. Nas páginas do registro detalhado sobre a conquista e posterior colapso do Império Azteca, há uma história sobre uma raça de gigantes que, de acordo com os tlacs caltecas, já habitaram a região. O chefe da tribo mostrou os restos desses gigantes misteriosos como prova do que Castilho escreveria. Disseram que seus antepassados lhes disseram que homens e mulheres enormes, com ossos enormes outrora, habitavam entre eles. Mas, como eram pessoas más, com hábitos perversos, lutaram até a morte, e os que ficaram, morreram. E para que pudéssemos ver a altura desses gigantes, eles nos trouxeram o osso da perna de um deles, que era muito grosso, e tinha a altura de um homem de tamanho normal, e era apenas o osso da perna, do quadril ao joelho. Me medi com o osso e ele era tão alto quanto eu, embora eu seja da altura média. Trouxeram pedaços de ossos do mesmo tipo, mas foram comidos e descartados na terra. Ficamos espantados com o tamanho deles e tivemos a certeza de que deve ter havido gigantes naquela terra. Havia tantos relatos de verdadeiros gigantes sendo encontrados na América do Norte e do Sul na era da exploração, e tais histórias se desvaneceram com o tempo, até quase serem esquecidas. Há coisas, porém, que não podem ser esquecidas. Estão literalmente escritas em pedra, que é o caso de uma pegada gigante na África do Sul. Esta é a pegada mais espetacular em uma rocha encontrada até hoje em toda a Terra. Existem outros, no entanto, como a pegada gigante de Pinhã, mas nenhum é tão formado como o encontrado na África do Sul. Descoberto em 1931 por um agricultor chamado Stoffel Coetzee durante a caça, tem sido um dos locais mais controversos na pesquisa arqueológica e geológica. A pegada é de cerca de 1,3 metros de comprimento, sugerindo que a criatura que o deixou pode ter tido de 7 a 8 metros de altura. A pegada é conhecida pelos habitantes locais como a Pegada de Deus ou a Pegada de Golias, e histórias de antigos gigantes são contadas em toda a região. Os céticos rejeitam a pegada dos gigantes com o argumento de que ela foi formada devido à erosão natural. No entanto, o professor Pieter Wagner, da Universidade de Port Elizabeth, África do Sul, disse: há uma chance maior de que pequenos homens verdes tenham vindo do espaço e lambido com a língua do que ter sido criado devido à erosão natural. A julgar por todas as descobertas mencionadas, juntamente com todos os contos históricos que mencionamos, é possível que os gigantes tenham realmente existido. Será possível que em algum lugar remoto, espécies desses seres enigmáticos ainda estejam vivas, escondidas da humanidade? Não podemos terminar esse vídeo sem mencionar o encontro mais famoso com os gigantes, que não aconteceu nos tempos antigos, mas em 2002. Esse encontro, ainda confidencial pelo governo dos Estados Unidos, foi revelado no popular programa de rádio Coast to Coast, depois que testemunhas foram e contaram suas histórias anonimamente.
Os eventos alegadamente ocorreram em 2002, nos desertos do Afeganistão, onde uma equipe do exército dos Estados Unidos foi perdida. Uma equipe especial de força foi enviada para investigar o que aconteceu, e os soldados subiram trilhas de montanha até a entrada de uma grande caverna. Ao redor da caverna havia pedaços de equipamento militar dos Estados Unidos, bem como equipes espalhadas com vestígios de sangue. A força especial estava prestes a entrar na caverna para procurar os soldados perdidos, quando um humanoide ruivo de 4 metros de altura, com dentes duplos, surgiu e os atacou. Segundo testemunhas, o gigante furou um dos soldados com sua lança, matando-o no local antes que o resto da equipe pudesse derrubá-lo, atirando no rosto dele por 30 segundos. Quando o gigante estava morto, a força especial entrou na caverna e encontrou restos de ossos humanos, concluindo que a criatura era um canibal. Quando este incrível incidente foi relatado à sede, o corpo do gigante foi levado para um helicóptero para ser transferido para um local secreto nos Estados Unidos para estudo. O gigante pesava cerca de 500 quilos, um peso estimado pela equipe que o transportou do local de recolha para os Estados Unidos. O gigante usou uma lona ou pele de animal para proteger os seus pés como uma espécie de mocassins. Se houve um gigante escondido durante tantos anos nas cavernas do Afeganistão, sem ser descoberto, devemos assumir que esse gigante não deve ser o único que vive nesse planeta. Certamente deve haver outros vivendo em algum lugar. Essa misteriosa criatura foi filmada no deserto de Portugal, há alguns anos atrás. Poderá haver outro gigante a esconder-se da espécie humana? Pensando em todas as descobertas classificadas que existem, devemos considerar-nos afortunados por existirem dinossauros há milhares de anos. Se isso fosse um segredo, quem acreditaria que existiriam criaturas com mais de 53 metros de altura como os dinossauros? E se sabemos que répteis, pássaros, peixes e plantas gigantes existiam na Terra, será tão difícil acreditar que os humanoides gigantes também existiam e talvez até ainda existam? Vamos deixá-lo responder isso, culminando este vídeo com esta incrível citação de Mark Twain que afirma: "A verdade é mais estranha que a ficção, mas é porque a ficção é obrigada a aderir às possibilidades que a verdade não é."